Olha, é incrível como a onda anti-lavajatista tá pegando todo mundo. Até o governo Bolsonaro tá ajudando o Lula, mesmo que a intenção não seja essa, é isso que eles estão fazendo. O Celso de Mello, ministro do STF, o decano do STF, ele suspendeu julgamentos do Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. O Celso de Mello então deu uma grande vitória ao Dallagnol. E aí, inesperadamente, a Advocacia-Geral da União, o advogado-geral da União, que é advogado praticamente do Bolsonaro, que a União é representada pelo presidente da República e que foi indicada pelo Bolsonaro, que é braço direito do Bolsonaro, o advogado-geral da União recorreu. Ele recorreu contra a decisão do STF e agora vai cair nas mãos não do Celso de Mello, que está em licença, mas do Gilmar Mendes, que é o principal, assim, detrator da Lava Jato, principal crítico da Lava Jato. Ele já falou com todas as letras, com a boca cheia, em plenário, em rede nacional, que o Deltan Dallagnol quis roubar 2,5 bilhões de dinheiro público. E um dos casos que foram suspensos é sobre isso, é um caso que a Cátia Abreu moveu contra o Dallagnol porque ele tentou roubar 2,5 bilhões da Petrobras. Quem diz roubar não sou eu, foi o Gilmar Mendes, não sou eu, Thiago. Olha só, e agora cai nas mãos do Gilmar Mendes, por conta da licença do Celso de Mello, essa decisão, graças ao recurso do advogado-geral da União do governo Bolsonaro. Então o Dallagnol pode ser punido, sim, graças ao governo Bolsonaro. Mais do que isso, anteontem o Gilmar Mendes e o Celso de Mello, e o Lewandowski, o STF, eles anularam uma sentença do Moro do caso Banestado, um caso de 20 anos atrás. Eles anularam ontem a sentença, dizendo que o Moro foi um juiz parcial, e eles explicaram por que o Moro foi um juiz parcial. É um caso muito parecido com o caso do Lula, então eles abrem caminho, é a segunda vez que eles dão um direcionamento dizendo, ó, quando a gente for julgar o caso Lula, essa vai ser a sentença, e o Moro foi achincalhado em rede nacional de novo pelo Gilmar Mendes e pelo Lewandowski. E ontem o TRF4 anulou uma decisão do Moro, mas aí o TRF4 é assim com o Moro, eles fizeram de propósito. O TRF4 anula várias decisões do Moro para dizer que o Moro era imparcial. Ó, tá vendo como ele era imparcial? A gente até anula umas decisões dele, a gente até aumenta a pena de vez em quando, então o Moro é imparcial. Então eles anularam uma decisão do Moro, que o Moro tinha condenado o ex-tesoureiro do PT, e o TRF4 absolveu o ex-tesoureiro do PT. Aí tem que ver se o Ministério Público vai recorrer para a terceira instância ou não. E eu vou falar mais sobre isso, de como o Lula pode se tornar livre, de como a casa tá caindo para toda a Lava Jato, porque estamos fechando o cerco contra a Lava Jato, e a Lava Jato, eles têm muito poder no Ministério Público e no Judiciário, eles estão tentando contra-atacar, mas o cerco está fechando. Tem muitas forças também contra o lavajatismo, até porque eles cometeram diversos crimes. Mas antes, um segundinho, você já sabia que a Lava Jato era golpista, que eles fariam mal para o Brasil? Tanto é que foi a Lava Jato quem abriu caminho para o Bolsonaro. O Sérgio Moro, inclusive, foi ele quem fez a delação do Palocci ser tornada pública 5 dias antes da eleição, foi ministro do Bolsonaro por 1 ano e 4 meses, ele disse que não tem nada com o Bolsonaro, mas ele ajudou a eleger e depois foi ministro dele por 1 ano e 4 meses. Que coisa! Você sabia que essa corja aí já ia acabar com o Brasil? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você era Lula livre desde o comecinho, se inscreve no canal, porque aqui a gente fez oposição e continua fazendo oposição a essa corja todos os dias. Eu digo a gente porque somos 265 mil pessoas, mais de 265 mil pessoas. E além disso, a gente também faz outdoors, está mostrando aqui atrás vários, contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Quem quiser ajudar com isso, além de se inscrever no canal, embaixo tem o botão Seja Membro no primeiro comentário. Sempre o primeiro comentário do vídeo é um comentário feito por mim, que tem lá conta bancária, PicPay, Apoie-se. Quem quiser contribuir, pode contribuir. Toda contribuição é bem-vinda, e os próximos outdoors vão ser vão expor o fato de que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Ele era contra o auxílio emergencial, ele não queria. Ele queria um auxílio de R$200 para pouquíssima gente. Quem aprovou 600 e enfiou o goela abaixo do Bolsonaro foi a oposição. Os próximos outdoors vão expor isso, que o Bolsonaro está usando esse auxílio para ganhar popularidade. Agora vamos falar sobre o caso do Sérgio Moro, da Lava Jato. Olha só, o STF anulou uma condenação do Sérgio Moro do caso Banestado. E aí tem algumas perguntas que devem ser feitas. Primeiro, é um caso de 20 anos atrás. Por que justo agora, em agosto de 2020, eles resolveram julgar? Por que não julgaram 5 anos atrás? O caso já teria 15. Por que não julgaram 10 anos atrás? Não, eles julgaram agora. Por que julgaram só agora um caso tão antigo? Pois bem,
E um caso sobre parcialidade do Sérgio Moro. Podiam ter jogado qualquer outra coisa. A pauta do STF é cheia. Eles podem colocar o que quiserem na pauta no momento em que quiserem. Inclusive a suspeição do Sérgio Moro contra o Lula poderia já ter entrado na pauta 2 anos atrás, 1 ano atrás, em qualquer momento. Depois da Vaza Jato, que escancarou a parcialidade do Moro, isso poderia estar na pauta e não entrou na pauta. Então a pauta deles é muito maleável e eles não colocam o que querem na hora certa. Então por que será que colocaram isso? Eles estão dando um aviso para o Sérgio Moro, para o lavajatismo? Será? Outra coisa, a decisão do Gilmar Mendes e do Lewandowski foi uma pancada muito grande no Moro em rede nacional. Foi uma pancada bem pior do que a que eles deram 2 semanas atrás, quando eles anularam a delação do Palocci, no caso do Lula. Eles deram uma pancada, falaram que o Sérgio Moro tornou aquela delação pública para criar um factoide político, para ajudar o Bolsonaro a ser eleito. O Lewandowski falou, não lembro qual dos dois, foi o Lewandowski. Ele falou com todas as letras, o Moro ajudou o Bolsonaro a ser eleito com essa delação do Palocci. Agora foi pior. Sabe por que foi pior? Porque não foram ações do Moro para a eleição, foram ações do Moro como juiz, assim, falando, esse cara é um mau juiz, esse cara é um juiz ruim. Ele não é apenas uma pessoa mal intencionada, porque isso, tem muita gente mal intencionada no mundo, e alguém ter boa ou má intenção depende do ponto de vista. Por exemplo, um bolsonarista, se o Alan Terça Livre assistir meu vídeo, ele acha que eu tenho péssimas intenções, assim como eu acho que ele tem ótimas. A Sara Giromini, a terrorista, deve achar que o Bolsonaro tem ótimas intenções, e a gente sabe que não. Então, isso é questão de ponto de vista. Um criminoso acha que o outro tem boa intenção. Pois bem, no caso do Sérgio Moro não era sobre a intenção dele, era um caso sobre ser um mau juiz mesmo. Você é um juiz ruim e você é um juiz parcial. A sua intenção é ruim, você ainda é ruim como juiz. Foi isso que o STF falou dele. Olha só o que o Sérgio Moro fez. Esse caso, acho que é Paulo Kruger, uma coisa assim, ele foi condenado no Manistado e o Sérgio Moro escutou o delator dele. A lei das delações premiadas diz que o juiz não pode participar do acordo de delação premiada. Por que o juiz não pode participar? Porque senão o juiz ele vai tomar lado, ele vai, queira ou não, somos seres humanos. Quando você é juiz e tem um delator que está negociando benefícios com o delator está se defendendo, mas está negociando benefício com a acusação. Se o juiz ficar no meio, ele vai acabar tomando lado ou para partido ou para cá ou para lá, ou pelo menos há esse risco muito grande. Então o juiz não pode tomar parte na delação premiada, ele só homologa, quer dizer, o Ministério Público, que são a acusação, e o delator, que é a defesa, eles negociam, chegam a um acordo e mandam para o juiz. Ó, juiz, nosso acordo é esse. Você aceita ou não? O juiz vê o acordo e fala, parece justo, ele vai entregar isso, isso e isso, ele vai ganhar isso em troca, tá bom, assina ou não. Ok, deveria ser assim. O que o Sérgio Moro fez? Não, o Sérgio Moro não fez isso. O Sérgio Moro escutou o delator. No caso, o delator, por acaso, era o Paulo Youssef. Paulo Youssef, ele foi o delator do Banestado e foi o delator da Lava Jato, o principal delator. Ele é um doleiro que movimentou mais de 20 bilhões de reais no total nessas 2 operações. Ele foi solto pelo Sérgio Moro. O Paulo Youssef, com todo o dinheiro que ele ajudou a roubar do povo brasileiro, ajudou a enviar para o exterior, ele não ficou preso nem 3 anos, contando as 2 operações, os 2 casos. Ele foi solto pelo Sérgio Moro 2 vezes. Se tem alguém que tem que beijar os pés do Sérgio Moro e tem que colocar uma foto do Moro na parede e, assim, agradecer todos os dias, é o Paulo Youssef. Porque se tem um criminoso que ficou pouco tempo na cadeia, é ele. E aí, o Youssef, ele começou a delatar esse sujeito, esse Paulo Krugos aí. Ele começou a delatar. Eu realmente esqueci o nome do cara. Que nome estranho que ele tem. Tá, ele começou a delatar. O Sérgio Moro, como juiz, deveria cortar isso. E quem diz não sou eu. Quem diz é o Gilmar Mendes e o Lewandowski, 2 da Suprema Corte. O juiz não deveria ficar escutando a delação dele e negociando. O Sérgio Moro fez o quê? Ele começou a escutar a delação e começou a falar, vai, conta mais, conta mais, conta mais, conta mais. Você tem prova? Ah, tá, manda. Você não tem? Tá, não interessa, continua contando. Conte. E um depoimento, ele ficou horas contando e delatando o senhor a pedido do juiz. Quando acabou o depoimento, o Sérgio Moro, sem que a acusação pedisse, ele disse, anexa tudo isso ao processo e anexa também todas as páginas, mais de 800 páginas de provas ou indícios que ele tem, também anexa tudo isso ao processo. Veja bem, a acusação, que é quem deveria negociar a delação premiada, não pediu. Mas o Sérgio Moro pediu, o juiz. Então o juiz tomou lado, o juiz tomou o lado do delator, que por acaso é o delator que movimentou mais de 20 bilhões de reais em 2 operações. Olha só, levou para o exterior, é um doleiro, o Youssef, e que o Sérgio Moro nunca deixou ele preso. Ele ficou preso menos de 1 ano e meio pelo caso Banestado e também menos de 2 anos pela Lava Jato. Olha só, que coisa, né? Por acaso o Moro estava do lado dele.
Que coisa! Aí eu fico me perguntando o que será... Por que será que o Moro tem tanta simpatia por um cara bilionário que ajudou a roubar bilhões do povo brasileiro? Por que será? Que será que esse cara falou pro Moro que o Moro gosta tanto dele? Ou será que ele não falou, fez alguma outra coisa? Bom, não sei, não importa. O que importa é que o Sérgio Moro tomou parte e aí, nas alegações finais, para quem não sabe, ó, inclusive já anularam sentenças do Moro por causa das alegações finais, é outra frente em que o Lula tá tentando anular sentenças, inclusive a do caso Triplex, por exemplo. Porque as alegações finais é quando já tem o processo, é assim, defesa e acusação, façam suas alegações finais. A última coisa que vocês têm para falar no processo é que eu já vou julgar. Nas alegações finais, o Moro mandou anexar todas as provas contra o delatado, mandou anexar toda a delação do Alberto Youssef e a defesa do delatado não teve tempo para responder a nada disso. Quer dizer, o juiz, não a acusação, o juiz mandou anexar a delação contra o delatado e aí os ministros do STF achincalharam o Moro, falaram um monte de... É inconcebível um juiz fazer o papel de acusador da maneira que o Moro fez, assim, colocar nas alegações finais de maneira que o delatado nem sabia que isso ia acontecer, ele nem tem como se defender, porque ele nem sabia do que ele ia se defender, aí o próprio juiz manda anexar isso na alegação final e o próprio juiz julga e fala, você está condenado por isso e acabou. E é isso que o Sérgio Moro fez com esse delatado, e aí os ministros da STF acabaram extinguiram o processo, porque o Sérgio Moro é um juiz parcial. E aí, voltamos ao caso Lula. O caso Lula, o Sérgio Moro fez várias irregularidades, cometeu várias irregularidades. O fato dele, antes do PowerPoint do Deltan, o PowerPoint do Deltan que foi julgado 2 dias atrás, eu nem falei disso, que eu já sabia que o CNMP não ia julgar o Deltan. Foi uma vergonha o julgamento, vergonha total. Nesse caso do PowerPoint do Deltan, o Moro tem o Vaza Jato, tem a conversa, o Moro falou, vai fundo, vai em frente, quer dizer, vai fundo que eu sou juiz, eu garanto, o cara vai ser condenado, não precisa de prova, porque o Deltan Dallagnol foi confessar ao Moro que falou assim, eu acho que a gente não tem provas robustas, tô pensando em adiar, quer dizer, adiar, oferecer a denúncia contra o Lula. Isso ia atrasar o processo, porque se a investigação não acaba, o processo não começa. E aí o Sérgio Moro falou, não, manda do jeito que tá, vai em frente, pô, eu sou juiz. Não falou com essas palavras, ou vai em frente ele falou, vai fundo. Mas não falou com essas palavras, mas eu sou juiz, eu garanto, eu condeno. Que mano é prova, não precisa de prova nenhuma não. E aí o próprio Moro, depois do processo, ele escreveu que não tinha conexão nenhuma do Triplex com o caso da Petrobras, o que a própria Vaza Jato mostrou no comecinho, que o Deltan Dallagnol também não falava, não tem ligação nenhuma desse Triplex com a Petrobras, eu não consigo ligar. Aí ele achou uma matéria do Globo, de 2009, de 2010, que também não conectava nada, ele colocou aquela matéria no meio para falar, tá vendo? Tem ligação com a Petrobras. Por quê? Porque se o caso do Lula não tivesse ligação com a Petrobras, como não tem, o caso jamais poderia ser julgado em Curitiba. E aí jamais eu e você saberíamos quem é Sérgio Moro. Eu não estaria falando de Sérgio Moro aqui. Ele jamais teria sido ministro do Bolsonaro, ele jamais seria uma pessoa que tem 20, 30% de intenção de voto para presidente, porque ele jamais seria o juiz do caso Lula. E a Vaza Jato mostrou que ele, o Deltan, mesmo sabendo que não tinha ligação nenhuma, falou, dane-se, vamos enganar o STF, vamos fingir que a gente acha que tem ligação com a Petrobras, para o caso Lula ficar aqui em Curitiba. Porque os casos da Lava Jato que não tinham ligação com a Petrobras ficariam na cidade onde aconteceu. Por exemplo, o sítio de Atibaia é em Atibaia, que fica, muita gente não sabe, no interior de São Paulo. O caso iria para a Lava Jato de São Paulo. O Triplex fica no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo, caso iria para a Lava Jato de São Paulo. A Lava Jato de São Paulo que até hoje nunca condenou o Lula. Sabe por quê? Que quando não tem provas, o juiz de lá fala, não tem prova, não é um juiz que está em conluio com o procurador porque tem projeto político. A gente sabe que o Moro tinha projeto político desde o começo, assim como o Dallagnol tem projeto político. Então, por conta do projeto político, eles foram perseguir o Lula porque assim, o que o mercado financeiro quer? O pessoal que tem grana para financiar a nossa imagem, financiar tudo. Aí eles querem a cabeça do Lula, eles querem o golpe, eles querem a Dilma e o Lula. E em 2018 evitar que o PT ganhe. É isso que a gente vai fazer, é isso que eles fizeram. E aí eles foram alçados à condição de paladinos da justiça, o Sérgio Moro também, o Dallagnol, e agora a casa está caindo. O movimento contra a Lava Jato está muito, muito grande, tanto no STF como no lado bolsonarista, como no lado da esquerda. Essa é a única coisa em que a esquerda e o bolsonarismo, por motivos diferentes, eles concordam. O bolsonarismo porque o Bolsonaro tem rabo preso com o Centrão.
O Centrão que é corrupto. O Centrão sabe que muitos deles podem ser perseguidos ou vão ter que pagar, não vou falar propina, vão ter que pagar para o advogado que é sócio da esposa do Moro para fazer delação premiada, podem acabar presos por uma temporadinha pequenininha. Ninguém quer ficar preso, nem que sabendo que é por pouco tempo, e ninguém quer ficar pagando milhões para o advogado que é sócio da esposa do juiz, como muitos delatores da Lava Jato foram obrigados a fazer, se não ficariam presos muito mais tempo. Ninguém quer isso. Então o Centrão e o bolsonarismo estão contra a Lava Jato. No caso da esquerda, estão contra a Lava Jato por todos os abusos que foram cometidos contra o Lula e contra vários do PT. Lembra do Vacari? O Moro mandou prender a cunhada do Vacari por engano. A mulher ficou 3 dias presa por engano. Engano do juiz. É uma coisa assim que caberia, em qualquer país sério, caberia indenização grande. Viu? Imagina você pode perder emprego, você é exposto na mídia, sua cara sai nos jornais de todo o Brasil, você é preso por engano. Imagina, preso ou presa, não caberia indenização do Estado e do juiz criminoso que fez isso contra você? No caso é um juiz, Sérgio Moro alguém que a casa vai cair para ele já é o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro ele conseguiu fazer os inimigos mais poderosos que tem. Ele tem amigos poderosos, mas inimigos que estão também com muito poder. Então vamos ver o que vai acontecer, mas o STF, de novo, abre caminho para suspeição do Moro contra o Lula. Agora, o que falta é o seguinte, a boa vontade do Gilmar Mendes pautar. A lei não é igual para todos? Responde, você acha que a lei é igual para todos? Eu, Thiago, não acho. Você acha que as instituições funcionam? Eu, Thiago, não acho. Se as instituições funcionassem, não teria golpe em 2016 contra a Dilma. Tem gente que acha que tudo funciona no Brasil. Não funciona. Não teria golpe contra a Dilma, não teriam rasgado a Constituição para permitir a prisão do Lula e, principalmente, a lei seria igual para todos, coisa que não é. Por quê? Esse caso que o STF anulou do Moro é um caso de 20 anos atrás, mas pode ser julgado online com um juiz a menos na segunda turma, porque o Celso de Mello está de licença. O caso do Lula, o Gilmar Mendes fala, não, pro Lula não. Pro Lula só pode ser quando for em pessoa. E só pode ser quando tiverem 5 na corte, tá? Porque a lei pro Lula é diferente. Pros outros pode, pro Lula não. É isso que a STF tá fazendo. E faz tempo, viu? Faz muito tempo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e quem quiser apoie os outdoors pra gente empurrar esse governo até que essa corja caia. Falou!